Que o eterno Deus abençoe a sua vida. No vídeo de hoje estarei respondendo a seguinte pergunta: anjos engravidaram mulheres? Quero pedir que você fique comigo até o fim deste vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, em nome de Jesus. Que o eterno Deus abençoe a sua vida respondendo a esta pergunta: anjos engravidaram mulheres? Esta pergunta é extraída de uma linha de interpretação em relação ao texto de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 2, que nos diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Versículo de número 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os varões que houve na antiguidade, os varões de fama. Estamos diante de um texto que é considerado um dos textos de maior dificuldade de interpretação do Antigo Testamento, porque existem três linhas de interpretação em relação a Gênesis capítulo de número 6. E uma delas é que se origina esta dúvida, que é a pergunta deste vídeo: anjos engravidaram mulheres? Quem segue a linha conhecida como linha mitológica, a linha que acredita que os filhos de Deus, aqui descritos em Gênesis capítulo 6, se refere a anjos, faz um paralelo com Jó capítulo de número 1, quando a Bíblia diz que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Em outras ocorrências aonde aparece a expressão filhos de Deus no livro de Jó, se refere verdadeiramente a anjos, quando o eterno Deus pergunta para Jó: aonde estavas tu, ó Jó, quando juntas as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Mas aqueles que querem interpretar Gênesis capítulo 6 dizendo que os filhos de Deus aqui descritos referem-se a anjos simplesmente pelo fato de em Jó a expressão filhos de Deus se referir a anjos, interpreta esse texto de forma equivocada, porque em Deuteronômio, capítulo de número 14, o quinto livro da Torá ou da Bíblia Sagrada, fala que os filhos de Israel são reconhecidos e chamados, identificados como filhos do Senhor, ou filhos de Yahvé, filhos do Senhor, nosso Deus. Então, não podemos dizer que todas as expressões filhos de Deus no Antigo Testamento referem-se aos anjos, porque Antigo Testamento e Novo Testamento, a Bíblia vai nos dizer que todos aqueles que receberam a Cristo deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, primeiramente, nós já desmistificando essa questão que filhos de Deus pode se referir tanto a anjos como a servos do Senhor, dependendo do contexto aonde a expressão está inserida. Segundo, quando nós olhamos para o texto de Gênesis capítulo de número 6, é claro que a expressão Binei Ha-Elohim, Elohim pode significar Deus, deuses, juízes e anjos também. O contexto é que irá determinar. Primeiramente, você precisa entender o que são os anjos do Senhor. A natureza dos anjos, ela é espiritual. A Bíblia nos diz em Hebreus: porventura não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Eu não quero aqui negar o fato de que anjos eles possam se materializar
e assumir uma forma humana. Não posso negar isso, porque a Bíblia nos dá exemplos no Antigo Testamento. Inclusive, 2 anjos foram destruir Sodoma e Gomorra e eles estavam em forma humana, em forma de varão, em forma de homem. Então eu não nego o fato da possibilidade de anjos poderem se materializar, mas devemos levar em consideração o contexto. Aqueles que dizem que os filhos de Deus aqui referem-se aos anjos que se uniram com as filhas dos homens e dessa união nasceram seres híbridos. Os gigantes na terra também estão equivocados, porque primeiramente a Bíblia diz no versículo de número 4 de Gênesis capítulo de número 6, que havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e deram a geraram filhos, já haviam Nefilim, porque a palavra gigante foi colocada aqui pelo aquele que traduziu a Septuaginta. A Septuaginta é aquela versão do Antigo Testamento traduzida do hebraico para o grego, feita por 70 a 72 sábios, eruditos judeus no período interbíblico. E o tradutor ele colocou gigantes aqui, mas na verdade Nefilim é os caídos, que vem da raiz hebraica nafal, os caídos. O tradutor ele coloca aqui fazendo um paralelo com o depoimento dos espias, daqueles que foram espiar Canaã, descreveram a estatura daqueles que habitavam em Canaã como gigantes. O tradutor colocou gigantes aqui, mas aqui no hebraico é Nefilim, os caídos. Primeiramente, não podemos afirmar que aqui se refere aos anjos de Deus, porque o contexto não vai dizer isso. Quem afirma que os filhos de Deus referem-se aos anjos faz um paralelo com o livro apócrifo de Enoque, faz um paralelo com versículos isolados de Judas e de Pedro, que a Bíblia diz que os anjos que não guardaram o seu estado original, Deus os reservou em prisões eternas até o dia do juízo. E na epístola de Pedro está escrito que Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas em nenhum momento menciona qual foi o pecado desses anjos. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que o pecado foi a união destes anjos com as filhas dos homens que resultou na ira de Deus se desencadeando no dilúvio. Então, não negando o fato da possibilidade dos anjos poderem se materializar, mas o contexto aqui de filhos de Deus, Bnei Ha-Elohim, não pode se referir aos anjos de Deus. Aqueles que defendem esta linha vão dizer, destes nasceram gigantes, dessa união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, mas todos morreram no dilúvio, exceto Noé e sua família, e vão aparecer gigantes no livro de Números, quando Moisés envia os espias declaram que aqueles homens que habitam em Canaã, eles são gigantes, homens de grande estatura, e gigantes vão existir até a época de Davi. Então isto levaria a um outro questionamento. Então, depois do dilúvio, anjos tornaram a se unir com mulheres para que desta procriação, desta união, nascessem seres híbridos, homens com uma estatura muito grande. Eu quero dar a segunda linha de interpretação de Gênesis capítulo 6. Uma segunda linha de interpretação diz, não, simplesmente a palavra cabível aqui seria filhos dos juízes. Esta é uma linha mais política que crê que os Bnei Ha-Elohim foram os filhos dos juízes, dos governantes da época, dos magistrados da época, que pegaram as mulheres da população comum para tomar elas para si por mulheres. Mas não é uma linha tão cabível que levaria um questionamento o porquê da ira de Deus por esta atitude. Mas uma terceira linha de interpretação que interpreta que os filhos de Deus referem-se à descendência justa de Sete, porque desde a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, nós vemos duas gerações e genealogias distintas, a de Caim
e a de Sete. Abel morre, Caim mata Abel, Deus levanta Sete, e a partir dali nós vemos a genealogia de Sete chegando até Noé, chegando até Abraão, chegando até Cristo. E a genealogia, os descendentes de Caim, todos sendo mortos pelo dilúvio. Então esta outra linha de interpretação diz: os filhos de Deus referem-se à descendência justa de Sete. Agora vamos para a interpretação de Gênesis capítulo 6. Primeiro, quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo de número 3, você vê Deus dizendo: não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Não há menção a anjos aqui, não há punição do eterno Deus a anjos. A punição a um desgosto da parte do eterno Deus em relação aos homens. Versículo de número 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. O eterno Deus não está se arrependendo de ter criado os anjos aqui. Se fosse um pecado dos anjos terem se unido com as filhas dos homens aqui. Versículo de número 7 está escrito que diz o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei. Aqui está dizendo que Deus destruiria o homem, não há menção a anjos aqui também. O versículo de número 12 de Gênesis capítulo 6, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não há menção a anjos. Deus vai destruir o homem, Deus vai destruir os animais no dilúvio. Então, pela regra da hermenêutica, levando em consideração e não forçando uma interpretação para dizer que os filhos de Deus referem-se aos anjos, então chegamos à seguinte conclusão: que os filhos de Deus aqui referem-se a homens. E numa linha de interpretação mais majoritária, refere-se à descendência justa de Sete, que se uniu com as mulheres da descendência ímpia de Caim. Porque esta é uma primícia tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quando Deus escolhe os filhos de Israel para ser uma nação santa, o povo de Israel, os judeus, eles não poderiam se aliançar com mulheres das demais nações. E no Novo Testamento a Bíblia diz: não ponhais sobre vós um jugo desigual. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então a interpretação mais coerente do ponto de vista da hermenêutica, levando em consideração que o contexto de Gênesis capítulo de número 6 refere-se ao homem, é uma tratativa de Deus com o homem, não com os anjos, não há menção a punição a anjos aqui. Então chegamos a esta conclusão: anjos engravidaram mulheres? Não. Mas os filhos de Deus, que eram homens, a descendência justa de Sete, se uniu com a descendência ímpia de Caim. E desses filhos vieram aqueles que eram conhecidos como os varões de fama da época. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.